o psicólogo cristão tem que se posicionar. E a gente tem ouvido muitos burburinhos sobre as eleições do CRP, sobre certos posicionamentos estão adequados à fé de algumas pessoas da psicologia. E hoje eu queria conversar um pouco sobre isso, sobre esse lugar do psicólogo cristão e esse lugar do posicionamento que o psicólogo cristão tem que ter e como ele pode se posicionar. Cresci em berço presbiteriano, hoje eu trabalho na igreja. Além de ter essa formação de psicologia, que eu fiz psicologia na UFRJ, fiz mestrado em ciência da religião, especialização e agora doutorado em psicologia social. Então, eu encontro em mim essas duas grandes ambiguidades que eu acredito que vocês também têm e por isso eu decidi fazer esse vídeo. E para isso eu achei importante que a gente tivesse alguns princípios para esse posicionamento do psicólogo que é cristão. E esse posicionamento eu vou deixar aqui embaixo alguns versículos, porque eu não vou fazer exegese teológica aqui com vocês. Eu peguei alguns princípios que eu acho importantes para quando o psicólogo cristão se posicionar e eu quero compartilhar um pouco com vocês. O primeiro princípio é o princípio do conhecimento, que eu botei aqui em Oséias 4:6, Provérbios 24, Eclesiastes 7, 1 Tessalonicenses 5. Por quê? Porque o posicionamento de muitos psicólogos cristãos tem sido sem conhecimento. Eles simplesmente criam certas pressuposições e acabam dizendo que, por exemplo, o CRP está dizendo tal coisa, o CRP está dizendo tal outra coisa, ou a categoria da psicologia está sendo doutrinada por causa desse jeito ou de outro. E falta um pouco de conhecimento que eu tenho percebido por parte dos nossos irmãos. Então, por exemplo, eu vejo mais quando encontro com psicólogos cristãos que, de fato, fizeram 4 ou 5 anos de faculdade, que foram a eventos do CRP, que foram a congressos, que eles se aproximam muito mais de entender por que o CRP está se posicionando dessa forma do que outros irmãos que às vezes não fizeram um curso reconhecido pelo MEC, um curso que é de fato crítico, um curso que existe debate de ideias e nesse curso não fica claro certos posicionamentos e, por exemplo, o código de ética, ele simplesmente aparece no final da faculdade. Então, por exemplo, eu vejo psicólogos que também têm a fé religiosa, são evangélicos ou são católicos, que entendem muito melhor do que o CRP está fazendo, do que muitos que dizem assim que o CRP está fazendo isso, o CRP não está fazendo aquilo, e por falta de conhecimento fazem essas pressuposições, né? E a gente vê, por exemplo, que a gente pode debater a partir do conhecimento que a gente tem, não a partir das nossas suposições. Então, se você tem um posicionamento sobre a questão da sexualidade, se você tem um posicionamento na questão de gênero, você primeiro tem que ver quais são os seus fundamentos para você entrar nesse debate. E a partir disso, vai disputar. Mas ele está disputando aqui como conhecimento científico, não como teologia. Teologicamente, a gente pode ter certas possibilidades, mas como conhecimento científico a gente precisa de todo aquele embasamento que a gente faz quando a gente faz uma pesquisa. Então tem que ter fonte, tem que ter fonte confiável, tem que ter replicar e todos esses pressupostos que a gente estudou na faculdade. E se você ouve dizendo que a psicologia é isso, psicologia é aquilo, de um não psicólogo, então procura saber de psicólogos. Tem uns psicólogos muito bacanas que estão nessa área. Segunda coisa que eu acho muito importante para nós psicólogos cristãos, para a gente construir nosso posicionamento, é a verdade. A gente sabe que a gente está nessa loucura de fake news, que na verdade o nome bonito só para dizer que é mentira. E a gente sabe na Bíblia que a mentira tem um pai que a gente conhece muito bem, que é o diabo, né?
Várias vezes a Bíblia fala sobre verdades, não verdade somente a verdade teológica em geral, mas o compromisso da gente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que não, que é o que é. Então, se um texto fala X, a gente não pode ler Y dele, a gente tem que encontrar a verdade daquele texto. Isso está escrito em vários versículos, que eu também coloco aqui embaixo, no Salmos 43, em Efésios 6, enfim, 3 João. E a gente tem que saber diferenciar muito bem esses boatos de verdade. Por quê? Porque muito do que se espalha acerca da profissão de psicólogo e nos prejudica são boatos. Boatos de que o que a gente faz não serve para nada, boatos de que é ideológico, boatos de que existe um complô de ideologização, boatos. E é por isso que nós, como cristãos, nós temos que ter um posicionamento de sempre buscar a verdade. Sempre buscar a verdade é procurar, tipo, o presidente é isso aí, então vamos atrás dos fontes diretas do presidente, dos textos do presidente, pra gente ver. Ou tipo, o conselho está se posicionando dessa forma, tá, publicou esse documento, então vamos olhar para esse documento, ver certinho que é o que, pra gente não cair nessas mentiras e suposições que têm destruído, né, a nossa profissão e destruído também o que a gente tem construído de mais moderno na psicologia, como por exemplo a luta manicomial, pelos direitos sexuais, essas coisas que a gente tem lutado tanto e que muitas vezes estão sendo destruídas por impressões, né? E entender também que a verdade que a gente procura na psicologia e que a gente tem buscado pelo conselho e por outras fontes, né? É a dignidade humana, é a dignidade, é o respeito, é a possibilidade de que a pessoa tenha uma vida boa, e essa verdade deve ser o nosso foco. Entendendo que ali na psicologia não é o lugar para a gente buscar a verdade da teologia, a verdade da nossa experiência de fé, mas uma verdade de saúde, de possibilidade que outras pessoas que não têm a fé também exerçam e, enfim, é como se fosse realmente uma ética para como a gente deve se posicionar. Então a gente deve buscar essa verdade, né? E por último, eu acho que é muito importante para o psicólogo cristão procurar que propósito ele tem nessa profissão. E a gente tem aqueles livros tipo Vida com Propósito, enfim. E eu peguei uns versículos também que vão estar aqui embaixo, que está em Efésios, em Isaías, pra gente entender um pouco qual é o propósito da psicologia, né? Isso me lembra muito quando a gente pergunta aos nossos avós, nossos pais, tipo, qual é o propósito da tua profissão? E as pessoas falavam, tipo, minha profissão, o propósito é conseguir dinheiro pra, enfim, sustentar a casa, que é um trabalho digno, e é isso aí. E hoje a gente tem um propósito pra nossa profissão que é muito misturado com sentido na nossa vida, e muitas vezes a gente quer colocar dentro da profissão certas coisas que não são da profissão. Por exemplo, a gente vê que você vai num dentista, você não vai esperar que ele estará orando em vez de fazer a cirurgia do dente. Da mesma forma, o médico, ele pode até orar, ou uma pessoa que, enfim, é de santo, pode fazer um trabalho, enfim, a pessoa pode acender um incenso, pode colocar cristais na casa para pensar naquele paciente, mas na hora profissional a gente não espera isso da pessoa, porque não é o propósito daquilo. O propósito dali é você aplicar essa verdade que você construiu e que você viu dentro da sua faculdade de psicologia, que está ligada com o seu propósito de vida, sim, que está ligado com o estilo de vida que você quer, sim, que é principalmente aquilo que Jesus quis, que é a dignidade, que é a possibilidade de todos terem uma vida abundante, feliz, com propósito. Então a gente deve buscar esses encontros, não encontros, por exemplo, de moralidade. O propósito da gente na psicologia não é por certas morais que são teológicas, que tem a ver com a nossa fé. Isso aí são propósitos diferentes. E no momento que a gente começa a querer colocar na psicologia certas coisas que tem a ver com o que a gente vai viver na nossa fé, o que a gente pensa por fora, isso atrapalha muitíssimo a nossa profissão e o nosso diálogo com outras categorias, né? Porque aí vem mentiras, vem muitas inverdades, isso tudo num discurso de que a gente está evangelizando essas pessoas, só que no fundo
Evangelizar é o que? É simplesmente você falar do evangelho e, enfim, de respeitar a ética dos seus companheiros de profissão, você desrespeitar outras pessoas que trabalham com você. Ou evangelizar tem muito mais a ver com você ser amado, respeitado, referência por qualidade, por dignidade, por ética, por aquelas pessoas que estão ao teu redor. Isso é muito mais próximo de uma evangelização. E você, se você quiser, ora em casa, se você, enfim, outras questões, outro momento. Então, a gente, a partir disso, vai fazer aquilo que Paulo fala, né? A partir do conhecimento, a partir do que é verdade desse conhecimento, e a partir do propósito que você vai usar esse conhecimento, você vai julgar. Julgar o que é bom, o que está dentro do que Cristo faria, e não simplesmente o que a igreja diz que deve ser a profissão, mas você vê assim, tipo, Cristo curou o cego e deu a possibilidade dele seguir uma vida normal que antigamente era marginalizada. Então a gente deve pensar como Jesus e como ver as pessoas que têm certas dificuldades, estão marginalizadas na nossa sociedade, e a gente dá dignidade para elas. E isso feito com os apóstolos, com Maria Madalena. Então nosso trabalho de psicólogo é muito mais da gente realmente trazer dignidade, ser honesto, ser ético, procurar o debate, mas o debate real, sadio, que constrói, do que propriamente a gente começar a jogar nossas moralidades, nossa teologia, sem um propósito específico. A verdade é com um propósito específico, mas um propósito que mais separa do que ajuda. Então, eu peço para vocês se posicionarem com conhecimento, com verdade e com propósito. Lembrando? Conhecimento, verdade e propósito. Para assim a gente ser honesto de fato na hora do debate, ser realmente verdadeiro naquilo que estamos construindo, tá bom? Então a gente se vê no canal do Projeto Religar-se, curte, compartilhe com seus amigos e um grande abraço.